Oi, crianças! Mais um dia, quarta-feira, hoje é aula de matemática. A gente já começa o conteúdo do roteiro novo, tá, gente? Então, quem não pegou ontem e anteontem, segunda e terça, o roteiro novo, precisa ir pegar, tá? Porque a aula de hoje já é do roteiro novo, tá? Então, vamos começar? Vamos lá. Hoje é aula de matemática, páginas 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, tá? Tá fácil, tá gostoso. São continhas de adição e de subtração, pra gente mexer um pouquinho aí com a nossa cabecinha. Vamos lá, então, para a primeira explicaçãozinha da nossa apostila? Antes de começar, a professora vai relembrar uma coisinha que a gente já vem aprendendo desde lá do comecinho. Então, olha lá, uma centena são grupos de 100. Então, o que é centena? Centena é grupo de 100. É esse bloco grandão aqui, ó. 100, 200, 300, 400, 500, até o 999. São centenas. E dezena, professora? Dezenas são grupos de 10, tá? Então, 10, 20, 30, 40, 50, até o 99. Do 10 até o número 99 são dezenas. E a unidade? A unidade é 1, tá? Do 1 ao 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São unidades, tá bom? Então, quando eu falo 47... O 40 é a dezena e o 7 é a unidade. 539. O 500 é a centena, o 30 é a dezena e o 9 é a unidade, tá? Então, vamos começar só para a gente relembrar aí. Subtração sem reagrupamento, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre subtração. O que é subtração mesmo? A professora já explicou várias vezes. Subtração é quando eu retiro, tá? Então, eu tenho uma quantidade e eu vou ficar com menos. É a famosa continha de menos, que o nome certo é subtração. Então eu tenho 5 balas e eu comi 2, eu subtraí, eu tirei 2 e eu fiquei com 3, tá? Eu tenho 3 blusas pretas. 2 tem florzinhas. Então, eu tenho 3 blusas pretas. 2 tem florzinha. Qual não tem florzinha? Uma não tem florzinha, porque as outras 2 têm. Entendeu? Isso é subtração, é retirar, tá? Então, vamos começar a nossa aula com as atividades. A professora ajudou bastante hoje, tá? Então, vamos prestar atenção. O pai de Paula tem uma barraca na feira. Olha aí, tá a mamãe, o papai e a Paula aí, né? Deixa a professora colocar aqui o ponteirinho para vocês verem melhor. Então, o papai, a mamãe e a Paula aqui, eles têm uma barraquinha na feira, né? Ele levou para lá 198 quilos de tomate. Bastante tomate, né, gente? Olha aqui o tanto de tomate que ele levou. Bastante tomatinho. 198 quilos. Guarda esse número aqui, ó, 198. Deste total, ou seja, dos 198, 24 quilogramas foram vendidos pela manhã. Olha que interessante. Ele levou 198 quilos de tomate. Ele tinha tudo isso. Só que agora ele já vendeu 24 quilos. Ele continua com 128? Não. Ele tinha 128 e ele vendeu. Quando ele vendeu, ele ficou com mais ou ele ficou com menos? Ele ficou com menos, né, gente? Que olha, ele tinha 198. Aí ele vendeu 24. Quando você vende, você não manda embora? Você não tira? Tira. Então, ele ficou com menos. Então, a continha que nós vamos fazer é uma subtração, tá? É uma continha de menos. Vamos calcular quantos quilogramas de tomate somaram? Muito bem. Olha o sinalzinho da continha de menos que a professora colocou aqui, ó.
É esse tracinho aqui, não é aquela cruzinha, não. É o tracinho. Muito bem. Essa é a ideia de tirar da subtração. Então, você tem uma quantidade e você tira um pouco. Você fica com menos, você subtrai, tá? Então, vamos para o primeiro exercício que a professora ajudou vocês a fazerem. Com as peças do material dourado, representamos quantos quilogramas de tomate o pai levou para vender na feira. Então, aqui tá as pecinhas do material dourado. Lembrando que essa barra vale 100, essas menorzinhas valem 10 e essas pequenininhas valem 1, que é a unidade. Centena, dezena e unidade. Vamos contar em quanto tem? Então, 100 mais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, aqui eu tenho 190. E aqui na unidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ao todo aqui eu tenho 198, tá? 100 centenas, uma centena de 100, 9 dezenas de 10, que dá 90, e 8 unidades, tá? 198. É a quantidade de quilos que o pai da Paula levou para a feira. Então, 198. Risque a quantidade de tomates que já foram vendidos. Muito bem. O pai da Paula levou tudo isso aqui para a feira, mas ele vendeu 24. O que a gente vai fazer? Você vai pegar o seu lápis de escrever e vai riscar 24, que nem a professora fez aqui, ó. 10, 20, 20 não é da unidade de dezena? Então, você vai riscar duas dezenas, que vai dar 20. O 4 não é uma unidade? Então, tem que riscar lá no bloquinho da unidade. 1, 2, 3, 4. Riscou 24, tá? É para fazer do jeitinho que a professora fez aqui. Entenderam? Vamos para o próximo exercício. Quantos quilogramas de tomate sobraram? Professora, então ele levou 198 quilos, olha a continha aqui do lado, e ele vendeu 24. Para eu saber quanto sobrou, que ele ainda tem, quantos ele ainda tem, eu tenho que fazer a continha, que é a continha de subtração, a continha de menos. Então, eu vou pegar tudo que ele levou, que é o 198, e vou subtrair pela quantidade que ele vendeu, que é o 24. Vai dar um resultado essa conta. Nós vamos fazer a conta e o resultado nós vamos colocar aqui, tá bom? Eu não vou falar o resultado, não. Vocês é que vão fazer. Olha lá, soma. Dá para somar no dedo, gente, ó. 8 menos 4. 1, 2, 3, 4. Sobra? Coloca aqui embaixo. 9 menos 2, tira 2 dedinhos, ó. 1, 2. Conta quanto que sobrou. Coloca aqui. E o 1, professora, não tem nada debaixo do 1. Quando não tem nada, eu coloco 0 ou não coloco nada. Então, 1 menos 0 é o mesmo número. Coloca aqui embaixo. Quantos quilos sobraram? Acha o resultado e coloca aqui, tá bom? Muito bem, vamos continuar. As peças que você riscou lá do material dourado representam a quantidade de quilogramas de tomate que foi vendido pela manhã. A gente riscou 24 pecinhas, né? Que é o que o pai da Paula vendeu. As peças que sobraram representam os quilogramas de tomate que sobraram. Se vocês olharem nas pecinhas que a gente não riscou, vocês vão ver que dá o mesmo resultado da continha de vocês, tá? Então, é fácil também fazer por lá. Essa situação pode ser indicada por uma sentença matemática,
O que é uma sentença matemática? É uma conta, tá, gente? Qual que é essa conta? 198 menos 24, que é igual ao resultado que vocês encontraram aqui, 174. Qual é a quantidade de quilogramas que sobraram? 174 quilogramas. Podemos resolver no quadro de ordens também. Olha lá, a continha em pé. 198 menos 24. O resultado é 174. 8 menos 4, que é as unidades, dá 4 unidades. 9 dezenas menos 2 dezenas, 7 dezenas. E uma centena menos nada é uma centena mesmo, 174, tá? Aqui vocês vão escrever de novo a quantidade que sobrou, tá? 174. Vamos continuar. Essa foi fácil, né? A mãe da Paula precisa embalar 195 quilos de morango e já conseguiu embalar 123 quilos. Olha aí, a mãe da Paula, ela tinha 195 quilos de morango para embalar. Só que ela já tinha conseguido embalar 123. Então, ó, ela tinha 195. Só que para embalar, imagina que a gente tem 195 balinhas para embalar. E aí a gente começa a embalar e consegue embalar 123. A gente vai ter mais para embalar ou menos? A gente vai ter menos, porque a gente já começou a embalar, né? Então, dos 195 quilos de morango que ela tinha para embalar, ela já tinha embalado 123. Agora falta pouquinho, né? Mas quanto será que falta para ela embalar? Quantos quilogramas de morango ainda faltam para serem embalados? Essa é uma ideia de completar da subtração. Por quê? Porque ela tem uma quantidade e ela precisa terminar aquela quantidade. É a ideia de completar, tá? Uma completa a outra. Vamos lá. Com as peças do material dourado, representamos o total de quilogramas de morango. Risque a quantidade de quilogramas que já foi embalada. Então, é a mesma coisa do exercício anterior. Aqui nós temos 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos os 195 quilos de morango que a mãe da Paula precisa embalar. Só que ela já embalou 123. Vamos riscar? Eu risco a centena aqui, que é o 100. 2 dezenas, que dá 20. 10, 20. E 3 unidades. 1, 2, 3. Eu risquei 123, tá? Tem que riscar na apostila, como a professora fez aqui. Quantos quilogramas de morango ainda faltam para serem embalados? Como eu vou saber, professora? É só olhar o que sobrou. Olha aí, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 1, 2. Então, faltam para a mãe da Bruna embalar 72 quilos de morango. É só contar o que sobrou, tá, gente? Ou fazer a continha. Olha a continha que a professora armou aqui, ó. 195, que é o que ela precisa, mas ela já tem 123. Quanto que falta? É uma continha de menos, de subtração. Por quê? Porque ela tem 195, ela precisa de 195. Só que ela tem 123 já. Então, ela precisa de mais ou de menos? Ela precisa de menos. É a continha de subtração. 5 menos 3, é só fazer na mãozinha, ó. 9 menos 2 e 1 menos 1. Só fazer a continha. O resultado é só colocar aqui, tá bom? As peças que você riscou representam a quantidade de quilogramas de morango que já foram embaladas. As peças que sobraram representam os quilogramas de morango que não foram embalados.
que ainda faltam, né? Então, ó, o 123 é a quantidade que ela já embalou. O 72 é o que falta para ela embalar ainda, tá? Professor, e o 195? O 195 é a quantidade total que ela precisa embalar. Vamos continuar? Então, gente, ó, as peças que você riscou representam a quantidade de quilogramas de morango que já foi embalado. E as que sobraram é as que ainda precisam ser embaladas. Essa situação podem ser indicada por uma sentença matemática. Lembra o que é sentença? Sentença é uma conta. Qual que é a conta? 195 menos 123, que é igual a 72. É a continha que a professora já mostrou no slide anterior. Se a gente montar a continha em pé no quadro de ordens, ela vai ficar assim, ó. 195 menos 123, que é igual a 72. 5 unidades menos 3 unidades, que dá 2. 9 dezenas menos 2 dezenas, que dá 7. E uma centena menos uma centena, que é igual a 0. Não vale nada, tá? Sobraram 72 quilogramas de morango. Tem que colocar os 72 aqui, tá? Estes são os termos que formam a subtração. Como a gente chama os números da subtração? Presta atenção. O número que está aqui em cima chama minuendo. O número que está aqui embaixo chama subtraindo. Então, nos números da continha, o de cima chama minuendo e o de baixo chama subtraindo. E o resultado chama resto ou diferença, tá? Na subtração, o resultado chama-se resto ou diferença, tá? Pegaram? Vamos lá continuar, que tem mais um montinho de exercício super gostoso para fazer com a subtração. Agora, a professora não vai ajudar tanto não, tá? A professora já explicou, agora é com vocês. Vamos lá. Bruna precisa fazer 115 balas de goma para uma encomenda. Opa! Primeira coisa, a Bruna precisa fazer 115 balas. Meu Deus, é muita bala, né? Só que ela já fez um pouco, olha aqui, ó. Tá vendo aí no quadrinho? Ela já fez um monte de balinha. A professora já contou, mas vocês podem contar também, tá? Quantas balinhas a Bruna já fez? 102. Ah, então pera lá. A Bruna, ela precisa fazer 115 balinhas. Só que ela já fez 102. Ela precisa fazer mais ou menos balas agora? Ela precisa fazer menos, porque ela já fez um pouco. Ela não precisa fazer as 115 de novo. Ela só precisa fazer o restante que falta, tá? Então, a continha é de menos, tá? Qual continha que a gente vai fazer? Como a gente vai descobrir quantas balas a Bruna ainda precisa fazer? É só pegar a 115 que ela precisa fazer, menos a quantidade que ela já fez. E o resultado é a quantidade que ela vai precisar fazer. Vamos lá. A. Desenhe a quantidade de balas que Bruna ainda precisa fazer para completar a encomenda. Então, vocês vão continuar, achar a continha e fazer as balas que faltam aqui, tá? Desenhe as balinhas que faltam aqui. Represente essa situação como operação. Na B, vocês vão montar a continha. Só que vocês vão montar a continha deitada, tá? A continha é deitada, não é em pé assim, tá? E complete o quadro de ordens e efetue a subtração. Aqui nesse primeiro quadrinho, vocês vão colocar o número 115, que o 5 vai na unidade, o 1 vai na dezena e o 1 do 100 vai na centena. E embaixo vocês vão colocar 102. O 2 vai na unidade, o 0 vai na dezena e o 1 vai na
centena e vão fazer a continha aqui. O resultado vocês vão colocar aqui. Bruna ainda precisa fazer tantas balas. Achem o resultado e coloquem aqui. Continuando, crianças. A número 2 agora. Em uma papelaria havia 156 canetas coloridas. Então, tinham 150 canetas de tudo quanto é cor, tá? Vermelha, branca, preta, rosa, verde, tá? 156 canetas coloridas. Dessas, 42 eram azuis. Então, presta atenção. Tinha 156 canetas de várias cores. Só que 42 delas eram azuis. Quantas canetas não eram da cor azul? Como eu vou saber, professora? Muito bem. Olha lá. Para resolver, sigamos estes passos. Presta atenção na professora. Releia o problema para determinar a operação mais adequada para resolvê-la. Pinte com lápis de cor os números do enunciado que você vai usar. Então, vamos reler o problema. Pega o lápis vermelho na mão agora e a gente vai pintar aí na apostila os numerozinhos que nós vamos usar para fazer a conta, tá? Em uma papelaria havia 156 canetas. Então, a gente vai pintar o número 156. Olha aí, ó, 156 canetas coloridas. Dessas canetas, 42, olha lá, pinta o número 42, eram azuis. Então, quais os números que eu vou pintar? O 56 e o 42. Quantas canetas não eram da cor azul? Professora, que conta eu vou fazer? Muito simples. Eu tenho 156 canetas. Eu tirei 42 porque elas eram azuis. Sobrou mais ou sobrou menos? Sobrou menos. Então, a continha é de menos. Se eu quero saber a quantidade que falta, tá? A quantidade que sobrou, a quantidade que resta é sempre a continha de subtração, tá? É sempre a continha de menos, tá? E é essa conta que nós vamos fazer agora. Olha lá, a B. As peças do material dourado representam a quantidade total de canetas. Risque a quantidade de total de canetas azuis. A professora não riscou dessa vez. Vocês vão riscar sozinhos, tá? Então, ó, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho o número 156, tá? Que eram a quantidade de canetas que tem colorida. 42 são azuis. Então, vocês vão riscar 42 bloquinhos, tá? 4 dezenas e 2 unidades. Pega o lápis de escrever e risca. 4 dezenas e 2 unidades, que formam o número 42. Muito bem. Represente a situação como operação. Aqui vocês vão montar a continha. 156 menos 42, tá? E o resultado, tá, gente? Complete o quadro de ordens e resolva a subtração. Vocês vão colocar aqui, ó, no quadro de ordens o número 156, o 6 é a unidade, o 5 é a dezena e o 100 é a centena. E embaixo vocês vão colocar o 42. O 4, o 2 é a unidade e o 4 é a dezena. E aí, vocês vão fazer a continha aqui, ó, tá? Coloca o númerozinho aqui, faz a continha. E coloca o total aqui. Do total, quantas canetas eram azuis? Não eram azuis, perdão. Quantas canetas não eram azuis? O resultado vocês vão colocar aqui. Fácil, né? Então, ó, de novo. Risca os 42, o número 42 aqui no material dourado, que são 4 dezenas e 2 unidades. Monta a continha, perdão. Monta a continha deitada aqui
e depois monta ela em pé aqui e acha o resultado. A número 3 agora, crianças. 3. Vamos lá. Para uma apresentação no pátio da escola, será necessário organizar 198 cadeiras. Então, vai ter uma apresentação no pátio da escola e eu preciso de 198 cadeiras. Já estão lá no pátio, já foi colocada 102. Quantas ainda estão faltando? Ora, eu preciso de 198 cadeiras, mas eu já tenho 102. E eu preciso saber quantas faltam. Que continha que eu vou fazer? De menos. Porque quando eu preciso saber quanto está faltando, eu faço uma continha de subtração para saber a diferença, tá? Então, a continha vocês vão montar aqui do lado, ó, nesse quadrinho aqui, ó. 198 menos 102. O 8 na casa da unidade, o 9 na dezena e 1 na centena. A mesma coisa com o 102, tá? Monta a continha certinho, faz o resultado e coloca o resultado aqui, tá bom? 198 menos 102. Professora, eu posso colocar o 102 em cima? Não! Se você colocar o 102 em cima, a continha vai dar errada, tá? O número maior é sempre em cima. 198 é o número maior, então ele vai em cima. 102 vai embaixo. Muito bem. Vamos para número 4. Para agora, faz a continha da número 3. Depois você continua o vídeo. Vamos lá, número 4. Uma aluna resolveu a subtração. 237 menos 102. E mostrou para a professora. E a professora disse, há um erro na sua resolução. A resolução é o resultado, tá, gente? Então, vamos lá. Ela montou a continha aqui, ó. 237 menos 102. O que será que ela errou? Vamos descobrir. É só montar a continha de novo aqui e achar o resultado. Aí vocês vão achar o que ela descobriu. Refaça a operação para descobrir o que ela errou. Coloquem o 237 aqui em cima e o 102 aqui embaixo. Façam a continha. A continha é de menos. Olha o sinalzinho de menos aqui na apostila. O resultado, vocês vão ver o que ele errou, tá bom? Vamos continuar. Para agora, faz a número 4 também. Depois a gente continua. Olha lá, número 5. Uma sala de cinema tem 258 lugares. E desses, 230 já foram ocupados. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho uma sala, eu fui numa sala assistir um filme de cinema e tinha 258 poltronas, 258 lugares. Só que 230 já estavam com pessoas. 230 lugares já tinham pessoas sentadas. Sem calcular, sem fazer continha, você acha que há mais de 30 lugares vazios ou menos? Agora, vocês não vão fazer conta, vocês vão pensar. Se eu tenho 258, mais 230 já está ocupado, falta mais ou menos que 30 lugares. O que vocês acham? Que os lugares que ficaram vazios são mais ou menos que 30. Se for mais, vocês vão responder que é mais. Se for menos, vocês vão responder que é menos, tá? Agora sim a gente vai fazer a continha. A letrinha B. Agora calcule quantos espaços ainda estão vazios. Agora a gente vai fazer a continha. 258 menos 230. Ache o resultado e coloca aqui. Depois vê se você acertou. Não é para corrigir, hein? Se você colocou que é mais, deixa mais. Se você colocou que é menos, deixa menos. E olha se você acertou. Crianças, a número 6. Agora presta bastante atenção que a gente precisa fazer duas continhas aqui, tá? Vamos lá. No álbum de Alana, há espaços para colocar 145 figurinhas. Então, a Alana tem um álbum que cabe 145 figurinhas. Ela já colocou 125. Colocou bastante, né?
Sua avó trouxe 18 figurinhas que ela ainda não tinha. Será que ela conseguiu completar o álbum? Vamos ver? Então, ó, a Alana tinha um álbum de 145 figurinhas. Ela colou 125 e a avó dela trouxe mais 18. Então, vamos pensar. Primeiro, vamos pensar quantas figurinhas a Alana tem no total. Se ela tinha 125 e ganhou mais 18, ela ficou com mais ou com menos? Ela ficou com mais, né, gente? Se eu tenho 125 figurinhas e eu ganho mais 18, eu vou ter uma quantidade maior. Eu vou ficar com mais. Então, a continha de adição é uma continha de mais que a gente vai fazer primeiro. As 125 figurinhas que ela já tinha, mais as 18 que ela ganhou. E nós vamos somar, tá? Soma aí, 125 mais 18. O resultado nós vamos usar para fazer a outra continha. Qual que é a outra continha, professora? Vamos lá, vamos descobrir se ela completou o álbum ou não. O álbum dela cabem 145 figurinhas e ela colou 143, que é o total de figurinhas que ela tinha. Ela conseguiu completar o álbum dela? Faltou figurinha? Faz a continha. Se der um resultado aqui, é porque faltou, tá? Vamos lá. A número 7 agora. Essas duas continhas aqui da número 6, vocês vão copiar dentro desse quadrado grandão, tá bom? E faz o resultado, tá, gente? A número 7. Na escola em que Bernardo estuda, há 589 alunos. Desse total, 350 são meninas. Então, olha lá. Na nossa escola, vamos fingir que é a nossa escola, para ficar mais fácil. Tem 589 alunos. Só que 350 desses 589 são meninas. Bastante menina, né, gente? Sem fazer cálculo, sem fazer a continha, você acha que estuda mais meninos ou mais meninas na escola? Então, responde aqui, ó. Tem 589 alunos. 350 são meninas e o restante são meninos. Você acha que tem mais menina ou mais menino? Se você acha que tem mais menina, responde aqui. Se você acha que tem mais meninos, responde aqui também, tá? Agora a gente vai fazer a conta. Quantos meninos estudam nessa escola? Muito bem, a gente vai fazer a conta. 589 alunos menos 350 meninas. O que sobrar, o resto, termina a continha lá então, tá? 589 menos 350. E o resultado é a quantidade de meninos que a escola tem. Agora, gente, a gente vai entrar num conteúdo novo. Então, termina as continhas, dá pausa no vídeo se você não terminou as continhas. Termina as continhas, aí você continua o vídeo com a professora, tá bom? Porque agora é um conteúdo novo, a gente precisa estar bem para poder ver esse conteúdo novo. Então, vamos lá. Passos, palmas e pés. O que é isso, professora? A gente vai aprender a medir as coisas, tá? Vamos lá. Os times de Beatriz e Murilo estão jogando futebol no campinho do bairro onde moram. Beatriz sofreu uma falta dentro da área e vai cobrar um pênalti. Veja como ela e o juiz da partida mediram a distância da linha do gol até o lugar exato para essa cobrança. Então, olha aqui, ó. Aqui está a Beatriz, com a bolinha na mão. E a menininha tá falando assim, ó. Para marcar onde será cobrado o pênalti, vamos dar 9 passos. A Beatriz é quem tá falando, viu, gente? Essa é a Beatriz. Então, ela mediu, ó, da linha do gol, o juiz deu 9 passinhos. E deu aqui. Olha aqui onde o juiz veio parar. Então, ó, para medir aonde ela ia fazer o pênalti, o juiz foi lá no gol, deu 9 passos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9 que tá aqui para trás, tá? E ele parou aqui e marcou.
Agora, a Beatriz é que vai medir. Olha lá o passinho da Beatriz. Ela tá indo. Só que ela parou aqui, mais para trás do juiz. Olha aí, ó. Eu acho que a medida do juiz está errada. Por que será que o juiz parou lá na frente e ela parou aqui atrás, se os dois deram 9 passos? Muito simples, a professora vai explicar. Porque a perna do juiz é maior que a perna da Beatriz. Então, os 9 passos do juiz foram mais longe. A Beatriz, que tem a perna pequenininha, porque ela é uma criança, ela deu o passo menorzinho e ela parou mais para trás. Então, é por isso que deu diferença aonde eles pararam. Por mais que os dois tenham dado 9 passos, a perna da Beatriz é menor que a perna do juiz. É mais curtinha. Então, ela vai percorrer uma distância menor, tá, gente? Vamos lá. Tem 2 questõezinhas que vocês vão responder aqui embaixo na página 31. O juiz da partida e Beatriz deram 9 passos para ir da linha do gol até a marca do pênalti. A distância percorrida por ele foi a mesma? Não foi, né, gente? Por quê? Porque o juiz foi mais longe e a Beatriz ficou mais perto do gol, porque os passos dela são menores. Então, não foi a mesma. A B. Por que isso ocorreu? Porque o passo da Beatriz é menor do que o passo do juiz, tá? Que a perna dela é menor. Essa é fácil. E para finalizar, nós temos uma investigação matemática. Reúna-se com 3 colegas para medir o contorno do pátio da escola usando passos. O professor vai definir o ponto de partida para realizar a medição do contorno. Faça uma estimativa, ou seja, sem medir, tente descobrir quantos passos você terá para contornar o pátio e anote. A professora andou no pátio da escola e a professora sabe quantos passos tem lá. Vocês conhecem a nossa escola, né? Conhecem o tamanho do pátio dela. Então, vocês vão lembrar do tamanho do pátio da nossa escola e vão colocar aqui, ó, na número 1, quantos passos vocês acham que tem o tamanho da nossa escola? Do pátio, tá, gente? Só do pátio da frente da nossa sala. Não é a escola inteira. É só ali do pátio. Quero só ver quem vai chegar mais perto. Coloca aqui. Ah, professora, eu acho que tem 20 passos. Coloca aqui. Ah, eu acho que tem 40 passos. Coloca aqui. Ah, eu acho que tem 1000 passos. Coloca aqui. Ah, eu acho que tem 500. Coloca aqui. A quantidade de passos que você acha que tem, você coloca aqui. A número 2. A 2 nós não vamos fazer, tá, gente? Porque para isso vocês teriam que ir até a escola. E a escola está fechada. Então, não dá para fazer a 2, porque aí vocês queriam medir. Mas não dá para ir lá, tá bom? Então, a 2 nós não vamos fazer. A 3 também não. Nós vamos para a 4, tá? Escreva na tabela a seguir o nome de cada um do grupo e do professor. E registre a quantidade desses passos que deram para medir o contorno do passo. O que vocês vão fazer aqui na tabelinha? Como nós não estamos tendo contato com os amiguinhos nem com a escola, você vai escrever o seu nome e a quantidade de passos que você marcou aqui em cima, tá? Então, escreve o seu nominho aqui e aqui do lado a quantidade de passos que você acha que tem o pátio da escola. Embaixo, você vai colocar o nome do professor, aonde está escrito professor aí, ó. Que é Fernanda. E a professora deu os passos lá na escola. E eu vou contar para vocês quantos passos a professora deu. 43. É que a perna da professora também é um pouquinho grande, né? Então, aqui na frente, vocês vão colocar os passos do professor. 43 passos, tá? Essa é a quantidade dos passos que a professora deu lá no pátio da nossa escola. Ele é bem grande. Vamos lá. Todos obtiveram a mesma quantidade? Se você colocou a mesma quantidade que a professora, coloca aqui sim. Se você não colocou, coloca aqui não. E é isso. A aula de hoje termina aqui, crianças.
Até amanhã, quinta-feira, aula de ciências, tá? Beijo no coração de vocês. Bons estudos, bom descanso. Deus abençoe todos vocês e se cuidem para que tudo isso passe rápido. Tchau, tchau!